Estamos recebendo aqui nos estúdios a nossa querida Patrícia Rossi. E a Patrícia vem falar sobre um assunto bastante interessante hoje, como sempre, né? Ela que é analista comportamental. Seja muito bem-vinda, viu, Patrícia? É um prazer tê-la conosco mais uma vez. Uma ótima tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos nossos ouvintes, né, que nos ouvem e nos acompanham. E boa tarde aqui para os nossos estúdios, que tá a Gabi, tá o Luiz, tá o João, tá todo mundo aqui hoje. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Paty, hoje nós vamos falar dos comportamentos que levam ao sucesso. Exato. Né? Então, vamos começar já perguntando quais são esses comportamentos, porque sucesso todo mundo quer ter, né? Agora, qual o comportamento que leva ao sucesso? Boa pergunta, Léo. Não existe nem nada na vida que não exija processos. Tudo você vai passar pelos processos. Então, se você quiser fazer uma caminhada e atingir um objetivo favorável, existem os processos para isso, né? E eu selecionei aqui, acho que 8 ou 9 tópicos que, no meu ponto de vista, e acompanhando aí alguns treinadores que estão há mais tempo no mercado que eu, dizem que fazem toda a diferença e eu concordo, né? Vamos para o primeiro tópico, aprender a ouvir sem julgamentos. Esse talvez seja o mais difícil de todos. Você ouvir o que a outra pessoa está falando na essência e sem julgamentos. Então, o que acontece? Para a gente ser empático, a gente tem que ouvir sem julgamento. E esse é o mais difícil, porque todas as vezes que você ouve a outra pessoa, você vai buscar na sua experiência de vida, no seu mapa, né, nas suas crenças, se aquilo que a pessoa está falando está congruente com aquilo que você acredita. Isso não é ouvir-se na essência e nem ouvir-se em julgamentos, porque a partir do momento que você começa a comparar a verdade do outro com a tua verdade, você já está fazendo aí um julgamento. Então, o primeiro passo é aprender a ouvir sem julgamento, na essência. E nesse ponto, Paty, só quero abrir uma aspas aí para complementar, porque muitas vezes a gente percebe nesse dia a dia, que quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa não está prestando atenção naquilo que você está falando. Ela já está buscando uma resposta para te dar diante daquilo que você está falando. Exato. Ou seja, ela não quer entender o que você está passando, mas ela quer sobressair. Exato. Né? E isso, além de não ser empático, faz com que a pessoa não entenda a sua necessidade real. Qual que é a maior dor do ser humano hoje? Por que se fala muito da depressão, da solidão, dos quadros de ansiedade crônico? Porque a maior necessidade que o ser humano tem é de ser ouvido. Quando ele não é ouvido, desencadeia vários outros quadros, a ansiedade, a depressão. Então, a maior necessidade que o ser humano tem é de ser ouvido. E para ele ser ouvido e compreendido, ele tem que ser ouvido na essência, sem julgamento. Faz sentido isso? Total. O outro é só dar feedbacks quando solicitados e de uma maneira muito respeitosa. Então, vamos supor, você me traz algo e você quer que eu te dê um feedback em cima daquilo que você está me trazendo. Primeiro eu tenho que entender se o feedback que eu vou te dar primeiro, se você está receptivo e aberto para ouvir esse feedback. E a tua linguagem corporal e facial, ela já vai me dar esse norte. Se você está aberto e se você está receptivo. E sempre dar esse feedback de uma maneira muito respeitosa, como a gente falei em outras vezes, né? Do feedback sanduíche. Primeiro você elogia tudo que a pessoa tem de bom e legítimo, verdadeiro, depois você aponta o ponto de melhoria e depois você fecha dizendo o que ela tem de melhor. Então, dar o feedback somente quando for solicitado e de maneira respeitosa, sabendo se a pessoa está aberta e receptiva para isso, né? Não sair falando, aí eu falo mesmo. Você fala mesmo o quê? Coisas que são sua verdade, não a verdade do outro. Então, o feedback só é positivo quando é dado se a pessoa pede e se ela está receptiva àquilo. Caso contrário, não vai trazer benefício nenhum. O terceiro, respeitar os limites estabelecidos. Não tem coisa mais deselegante do mundo quando a pessoa não respeita o limite que você impôs.
ela ultrapassa o limite que foi imposto por você. Isso é muito triste. Tanto o seu limite espacial, né? Porque existe um limite espacial que delimita a boa educação, então a pessoa... Você não conhece a pessoa. O primeiro contato que você tem com a pessoa estendeu a mão para você, ela já delimitou o espaço dela, ela não quer nenhum outro tipo de contato. Ela não quer ser abraçada, não quer ser... Ela quer somente um aperto de mão. Se for um aperto de mão mais forte, segue a onda. Se for mais... Não aperta a mão da pessoa. Ela não apertou a sua, não aperta dela. Você não sabe o que você pode estar startando na vida dela. Tem um aperto mais forte ou causando um desconforto. Esse é o limite espacial. E o outro é o limite de como é que eu digo mesmo? De relacionamento. Você não pode ultrapassar o limite de relacionamento estabelecido pela outra pessoa. Falando de espacial também, limite espacial, a pessoa está conversando com você, ela não respeita o seu limite espacial, ela começa a se aproximar cada vez mais, você vai indo para trás, ela vai... Então, você tem que saber qual é o limite espacial da outra pessoa e qual que é o limite que ela está impondo nos relacionamentos, Se te dá um pouco mais de intimidade, se não te dá muita intimidade, se ela compartilha os segredos mais íntimos, se não compartilha, então você tem que aprender a respeitar os limites que o relacionamento está sendo imposto, tanto no relacionamento como o limite espacial, Aí, saber de forma clara e objetiva quais são os seus valores inegociáveis. Quando eu falo de valores inegociáveis, tem pessoas que não sabem o que é valor inegociável. Fala, o que é valor inegociável? Eu fico realmente surpresa, porque uma das coisas que você tem que ter na sua vida como objetivo claro para você e para as pessoas que estão ao teu redor, que existem objetivos na sua vida que são valores inegociáveis, você não negocia. Você não negocia. Eu tenho a minha lista de valores inegociáveis que eu não negocio de jeito nenhum. Ai, Patrícia, eu preciso que você... Olha, eu preciso que conte tal coisa para tal pessoa. É verdade? Não, não é. Então, eu vou fazer. É um valor inegociável. Eu não minto. Esse é um valor inegociável. Em nenhuma situação, nem por um momento. Não existe, é uma mentirinha, não minto. Isso é o meu valor inegociável. Me peça qualquer coisa, menos que eu minta para te favorecer. Então, a gente tem que ter a nossa lista de valores inegociáveis. E as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquilo que a gente compartilha uma vida mais íntima, tem que saber quais são os nossos valores inegociáveis. Você vai entrar numa empresa, você tem que saber quais são a missão, visão e valores dessa empresa. E ver se dentro dessa missão, visão e valores da empresa que você vai trabalhar, ela está alinhada aos seus pensamentos. Porque se não estiver alinhada e tiver que você mudar os seus valores inegociáveis, está errado. Valores inegociáveis, coisas que você não negocia, Quando é muito claro e muito objetivo isso, as pessoas passam a te respeitar. Ela vai falar assim, olha, não vou falar com o Léo tal coisa, porque o Léo não concorda com isso. A Gabi, de jeito nenhum, não posso nem pensar, ela não pode nem saber que eu pensei isso, porque isso não faz parte do caráter dela, da índole dela. Então, valores inegociáveis. Quais são os seus valores inegociáveis, não se importar com o julgamento das outras pessoas ao teu respeito. É muito interessante isso, Quando a gente fala de julgamento, o julgamento ele diz muito mais respeito da outra pessoa do que de você mesmo, A pessoa, ela vai te julgar dentro da métrica dela, dentro da vida dela, do mapa dela, das crenças delas. Então, às vezes ela vai te ver fazendo algo que na cabeça dela você está fazendo algo que é algo que ela conhece. Ela já te julga. E na realidade, você está fazendo algo totalmente diferente daquilo. Então, o julgamento está muito relacionado com a pessoa que está julgando, não com a pessoa que está sendo julgada. Então, não se importar com os julgamentos. Eu falo muito isso, olha, quem me conhece. Então, eu não tenho preocupação em relação aos julgamentos. Quem não me conhece, não me conhece. Então, também não tenho preocupação com os julgamentos que ela tem comigo. Quem ficou incomodado e quiser perguntar para mim se isso é real ou não, eu estou à disposição. Não me incomodo em responder perguntas. Ai, Patrícia, mas você pensa assim? Penso. É seu pensamento, é sua opinião. Não me incomoda, E não se comparar com ninguém. A gente falou muito isso na semana passada. Falamos bastante.
E vou fazer aqui um adendo, né? Saí daqui correndo, fui ao supermercado comprar algumas coisas que eu precisava para o dia seguinte. Quem que eu encontrei? A Gabi. Eu ainda virei para ela e falei assim, super mulher, né? Olha só, tá aqui, saiu do trabalho, já correu para fazer compra. E aí estava tão preocupada porque não tinha dado conta do trabalho e estava se comparando com quem já tinha feito, né? E aí nós tivemos uma colaboração de um ouvinte que disse assim, olha, vê aí também quais são os recursos que a pessoa tem, que você não tem. E aí eu sou muito favorável de você ser você mesmo, né? E não olhar para isso, porque quando você olha para o recurso que o outro tem e que você não tem, você tende a se vitimizar pelaquilo que você não recebeu. E aí isso é ruim, porque o processo de vitimização é ruim. Então, processos, você tem que entender que cada um tem o seu processo, né? Cada um tem sua jornada, cada um tem sua caminhada, cada um tem seu recurso e cada um vai sair de uma forma diferente, né? É que nem a história do milho de pipoca, você coloca ali uma xícara de milho para estourar. Você espera o quê? Pipoca no meio do processo, né? Eu entendo que a pipoca vai sofrer, porque vai ser aquecida até virar pipoca. Mas tem milho que vira piruá, se recusa a virar pipoca. E é o mesmo, você está no mesmo ambiente, no mesmo recurso, então nem sempre você usar a questão do recurso vai te trazer aí uma questão que vai ser favorável, né? Então não se compare com ninguém, se compare com você e com o seu processo de crescimento, olhando para o que você era ontem e até onde você já caminhou, você vai ficar surpreso. E para a gente fechar, conhecer suas crenças limitantes, porque as crenças limitantes, elas se tornam também na vida da pessoa o seu, me fugiu a palavra agora, aquilo que te rouba a vontade de caminhar. As suas crenças limitantes, ela te torna, te limita. O seu sabotador, ela torna o seu grande sabotador. Eu, durante muitos anos da minha vida, lá no início da minha caminhada, eu tive uma crença limitante com dinheiro. Eu ganhava muito bem, muito bem. Só que eu não conseguia construir nada. E tudo que eu construía eu perdia. Porque eu tinha uma crença limitante que dinheiro era sujo, que quem ganhava dinheiro não ia para o céu. Então, eu tive que trabalhar essa questão da crença. E hoje eu lido muito bem com o dinheiro é muito bem-vindo, mas eu tive que trabalhar, né? Do mesmo jeito que o dinheiro vinha, ele ia embora, não ficava. Porque eu tinha medo de não ser uma pessoa limpa, porque o dinheiro era sujo, e de morrer e não ir para o céu, porque eu estava com o dinheiro na mão. Então, olha que insanidade. Então, você tem que conhecer as suas crenças limitantes, trabalhar, transformar em crenças possibilitadoras para elas não se tornar o seu grande sabotador. E, Paty, todos os 4 perfis, né, conseguem desenvolver esses comportamentos ou para um é mais difícil do que para outro? Léo, todos os perfis eles vão dividir. Comportamentos são treinados. Você consegue treinar todos os comportamentos. Vamos colocar aí, respeitar limites ou dar feedback quando é solicitado. Para um comunicador já é mais difícil, porque o comunicador ele é uma pessoa, ele é emocional, ele não é racional. Ele é emocional, então... Totalmente espontâneo. Ele é espontâneo demais, então ele faz com a boa intenção, ele não faz com a má intenção. Então, para ele, para o comunicador, esses 2 primeiros tópicos, que é respeitar o limite e dar feedback somente quando solicitado, já é um pouco mais difícil. Agora, já para o analista e para o planejador, já é mais fácil, porque esses 2 perfis, eles são orientados pelo trabalho, pela parte racional. Então, eles já são pessoas mais reservadas, então para eles é mais fácil. Então, primeiro você tem que conhecer o seu temperamento, o seu perfil comportamental, e a partir daí você vai entender por que é mais fácil você conseguir seguir essa lista que eu falei do que outras. Agora, se você tem um autoconhecimento, você sabe qual é o seu temperamento, qual é o seu perfil comportamental, se torna muito mais fácil. Mas comportamento é treinável. Você treina a pessoa que você quer ser. Por isso que são comportamentos que te levam ao sucesso. Você consegue, todos esses comportamentos que eu listei, né, você consegue imaginar uma pessoa fracassada com todos esses comportamentos que eu falei?
Não tem como. Não tem como. Não tem como. E é fácil, né? É treinar, é processo. Demora um pouco, mas é processo. Você consegue. E qual desses comportamentos é considerado mais difícil de se desenvolver e por quê, Paty? O ouvir. O ouvir na essência. Porque todo ser humano, ele necessita ser ouvido. É a maior dor do ser humano, ele não ser ouvido, né? Quando o ser humano é ouvido, ele se cura de todas as enfermidades possíveis. É inacreditável isso, né? Então, como você quer ser ouvido, a sua necessidade é ser ouvido, a pessoa que está falando com você também tem a necessidade de ser ouvido. Então, uma das pessoas tem que ceder. E quando você observa que existe essa maturidade dentro dos relacionamentos, todas as pessoas que estão ali envolvidas, elas conseguem tirar o melhor desse relacionamento, porque ela é ouvida e depois ela é acolhida. Ela ouve e acolhe, ouve e acolhe. É o melhor dos mundos. Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Paty, como você está nas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar, inclusive tirar dúvidas, né? E conhecer um pouquinho do seu trabalho. Perfeito. Léo, o WhatsApp é 14 997740965. O Instagram e o TikTok, Patrícia Rossi _oficial. Meu canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, e tô com uma novidade aí que eu vou falar para vocês de primeira mão. Ontem eu abri um canal novo que se chama Aprendendo com o Senhor, que são os comportamentos mediante a luz da palavra, mediante a Bíblia. Então, ali eu falo tudo. Então, @Aprendendo com o Senhor é meu canal novo no YouTube. E todos os dias, às 6 horas da manhã, eu abro uma live pra gente falar sobre isso. Que legal, Paty. Parabéns pelo seu trabalho. É sempre muito bom tê-la conosco. Uma ótima semana e até a semana que vem. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e sejam todos muito abençoados. Amém. Essa é a Patrícia Rossi conosco na programação da Rádio Auriverde. Intervalo rápido, a gente volta já.